noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou o Camilo, da coordenação do Laboratório Social da Síntese. O laboratório é uma iniciativa da Síntese que objetiva disseminar e difundir conhecimento científico e técnico qualificado. Então, por favor, acompanhem a programação, compartilhem, ajudem aí também a construir conteúdo, fiquem à vontade para participar, visitando o site laboratoriosocial.com.br. E na noite de hoje, com uma tremenda alegria aqui para a gente, o laboratório acolhe, sob a realização da ANDEP, da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, com apoio do Núcleo de Estudos da Violência da USP e da editora CLA, o painel Povos Indígenas e a Covid-19 no Brasil. São dois painéis hoje e amanhã, realizados pela associação, e é com grande alegria a gente acolhe dois temas de debate bastante importantes e relevantes aí para o país hoje. Então, espero que aproveitem, compartilhem aí todo esse conteúdo, e eu, de imediato, para não aqui retardar a nossa programação, passo então a palavra à nossa presidente da ANDEP, a professora Brunella Vincenzi. Brunella? Boa tarde, boa noite, a todas e todos. Muito obrigado, Camilo. É uma alegria estar aqui com vocês nessa nossa empreitada, nos dias virtuais, diante dessa crise que a gente passa aqui no Brasil e no mundo. Como o Camilo estava dizendo, eu hoje falo em nome aqui da ANDEP, a Associação Nacional de Pesquisa, Pós-Graduação em Direitos Humanos. A gente tem um enfoque de fomentar, desenvolver, incentivar a pesquisa nessa área. E nesse momento de crise, nada mais importante do que promover o debate, Eu sei que a gente está afastado por questões de isolamento social, distanciamento social, mas uma das funções da ANDEP é possibilitar o debate sobre direitos humanos e principalmente nesse momento sobre a violação de direitos humanos. Então, quem se interessar, quem gostar da proposta, que tiver interesse em participar, eu vou pedir para a Ana colocar o endereço do nosso site. Nós temos um grupo de e-mails onde a gente troca bastante mensagem e informações sobre eventos também. Quem quiser entrar para essa lista, eu vou pedir para a Ana colocar também aqui o endereço, é andep@gmail.com. É só pedir para a gente. Obrigada, Ana, ela está colocando aqui no chat. Bom, como o Camilo falou, hoje a gente vai conversar sobre povos indígenas e Covid, nessa época que a gente está vivendo de pandemia aqui no Brasil. Nós temos dois convidados, a Liana Amin, da Universidade da Grande Dourados, e o Danilo, da Universidade da Bahia. A gente vai começar e vai funcionar aqui hoje da seguinte forma. Eu vou passar a primeira palavra para a Liana, ela tem 20 minutos para falar, depois o professor Danilo vai falar, mais 20 minutos, eu vou detalhar um pouquinho do tema de cada um deles, e ao final das duas falas, a gente vai começar as perguntas. Eu vou pedir para vocês já irem anotando. Quem quiser fazer a pergunta já pode até colocando aqui no chat, a gente está anotando, para fazer ao final, tá bom? Pedir um pouquinho de paciência para vocês, que eu retransmito as perguntas para os dois ao final. E outra coisa também que eu queria passar para vocês é que a gente vai fazer um sorteio de um livro da CLA, nossa parceira, queria agradecer o apoio. Então, a gente está fazendo esse sorteio para quem, na verdade, não é bem um sorteio. Quem responder uma pergunta que eu vou fazer no meio, entre as duas apresentações, sobre o tema da nossa live, vai ganhar um livro, a gente vai entregar na casa da pessoa, a Ana vai entrar em contato com você, que for vencedor ou vencedora, e a gente vai entregar o livro na sua casa, tá bom? Então, vamos começar, vou apresentar a nossa colega, a professora Liana, já agradecer a sua presença, a disponibilidade, Mas se tem uma coisa, eu acho, desses tempos de pandemia, de isolamento, afastamento, é poder trazer tanta gente que a gente gosta, assim, para o mesmo ambiente e ao mesmo tempo, que talvez seria difícil se a gente tivesse cada um correndo, no seu dia a dia. Então, a professora Liana Amin Lima, ela é professora de Direitos Humanos e Fronteiras da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados. Ela é pós-doutoranda e doutora em Direito Socioambiental pela PUC do Paraná, vice-presidenta do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, o CEPEDES,
coordenadora do Observatório de Protocolos Comunitários de Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado, um projeto do CNPq. E a Liana, ela vai falar para a gente hoje, ela vai fazer uma abordagem mais jurídica do tema. Ela vai falar sobre os direitos dos povos jurídicos, dos povos indígenas no Brasil, um pouco de antropologia jurídica e sociologia jurídica num contexto de violação de direitos antes e pandemia. É isso mesmo, Liana? Isso mesmo, Brunella, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite da Andep, me honra muito esse convite, né, da instituição tão reconhecida, né? Já participei do simpósio, um seminário na Andep que foi em Dourados, eu venho da Universidade Federal da Grande Dourados e agradeço ao convite, né, em nome da Brunella, e a todas e todos os professores pesquisadores da Andep, e agradeço também aos ouvintes, as pessoas que estão aí, né, presentes nesse momento e tentando buscar essa aproximação diante de um momento tão difícil que vivemos e também de um tema que também nos custa muito, né, em termos de enfrentamento, né, não é à toa, povos indígenas no contexto da Covid, e povos indígenas num contexto de enfrentamento e de luta, né? Então, eu queria também pedir licença para estar fazendo essa fala, principalmente pensando nas diversos pesquisadores e povos, lideranças indígenas, né? Então, também colocar aqui um pouco desse meu lugar de fala, que eu venho trabalhando com povos indígenas há 10 anos, há mais de 10 anos, né, mas 10 anos especialmente no Alto Rio Negro, que é um lugar também que compartilho com o companheiro e colega Danilo, um pouco dessa vivência, né, em um lugar tão especial. E hoje eu estou em Dourados, que também é uma região, né, no Brasil de grande população indígena, e de um contexto de muita violência, né? É muito difícil esse enfrentamento. Mas eu queria fazer um pouco essa introdução, né, aos direitos indígenas, pensando nos direitos que estão previstos na Constituição Federal de 88, né? A gente tem aí a Constituição como um marco no reconhecimento dos direitos indígenas a partir de um paradigma que ele é de reconhecimento da diversidade cultural, da diversidade de povos, de grupos étnicos e grupos com diversidade cultural pertencentes a essa sociedade nacional, né? Então, é muito importante, né, nesse momento que a gente vive, que também representa ameaças de rupturas democráticas, a gente contextualizar o que nós já avançamos enquanto civilização, podemos dizer assim, né? Que eu acho que para além das nossas discussões a nível de democracia e de Estado de Direito, de Estado democrático de direito, a gente também está falando na perspectiva de um modelo civilizacional e de futuro, né? E o que essa Constituição chamada de Constituição Cidadã, ela não reconhece só um cidadão, né? Ela reconhece os diversos povos, né? No Brasil, a gente tem 305 etnias, 305 povos indígenas, isso só para ficar nos indígenas, né? A gente também tem os diversos povos tradicionais, entre eles comunidades quilombolas, e diversos povos em todas as regiões e biomas no Brasil, né? Com essa diversidade grande que a gente tem, cultural no país. Dos povos, 305 povos falantes de 274 línguas indígenas, né? Então, só essa região de São Gabriel da Cachoeira são 23 povos, né? Em Dourados, onde está a nossa universidade, a língua, né? Poderíamos dizer que a segunda língua falada é a língua guarani, né? Que faz fronteira com o Paraguai. E no Paraguai a gente tem a cooficialização da língua guarani. Então, a gente reconhecer que os diversos povos falantes de mais de 200 línguas no Brasil não é nenhuma sombra
para a nossa perspectiva a nível nacional. Pelo contrário, nos enriquece enquanto nação, né? Reconhecer que também somos um Estado que tem várias nações, né? A nível mesmo de outros estados que reconhecem como Estado plurinacional. Independente desse reconhecimento não ter acontecido ainda na nossa Constituição, a nível, né, constitucional, da Carta Constitucional, a gente pode falar que nós somos um Estado plurinacional de direito, de fato, né? E isso não ameaça o Estado brasileiro, pelo contrário, nos enriquece, né? Então, dito isso, feito isso, sobretudo em termos da gente repudiar, né, o que vem acontecendo, os discursos feitos, né, acho que a gente não pode deixar aqui de mencionar a reunião interministerial, a fatídica reunião interministerial, né, que também, em vários pontos dela, a gente vê muitas agressões e violações, como rasgar mesmo a nossa Carta Constitucional no Brasil, né? Então, na Constituição, o reconhecimento dos povos indígenas, né, está previsto no artigo 231 e 232, mas não só nele, né? Então, hoje, especialmente, a gente vai falar sobre saúde indígena, né? E Danilo, especialista também no assunto, mas eu não poderia deixar de contextualizar esses avanços que a gente teve com a Constituição a nível do Estado, e a nível internacional a gente teve os avanços com a ratificação da Convenção 69 da OIT sobre povos indígenas e tribais, que foi ratificada pelo Brasil em 2002, é uma convenção, né, que integra o sistema da OIT, né, no âmbito da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, e a Convenção 169 ela é de 1989. Então, observem, na mesma década, o mesmo período da nossa Constituição de 88, também se teve a nível internacional esse grande avanço, que é uma ruptura com um paradigma anterior, que é o paradigma assimilacionista, que a gente tem também as convenções anteriores da OIT, que já tratavam sobre populações indígenas, convenções anteriores à Convenção 107 de 1957, mas também uma série de convenções que tratavam sobre a perspectiva do trabalho indígena, de uma preocupação sobre a exploração do trabalhador indígena. E a Convenção 69 da OIT, ela representa também esse marco de reconhecimento dos povos, né? Então, usa o termo povos e faz essa observação que usar o termo povos não conflita com o direito internacional, não conflita, não ameaça o Estado. Não, esse termo povos utilizado nesse reconhecimento desses povos indígenas, dos povos originários, que estavam antes do estabelecimento das fronteiras do Estado Nacional, o uso do termo povos, ele não se refere não tem as implicações no direito internacional, como se um povo, né, que também tem direito ao seu território, ele fosse declarar uma independência. É um mito, né, aquela coisa que fica assombrando e que era o receio dos estados, isso na discussão da década de 70 e 80. E nós avançamos muito, mas infelizmente a gente vive nesse momento que parece que a gente retrocede um século ou mais, né, em termos de uma visão ainda muito que coloca esses sujeitos, né, de direito, mas numa situação de inferioridade, de subalternidade, e como se eles fossem deixar de ser. Se fala numa emancipação dos povos indígenas, mas não na perspectiva da autodeterminação dos povos, mas numa perspectiva que eles se tornariam como a sociedade envolvente, né? Como a sociedade hegemônica, como se fosse um modelo de se tornar civilizados, né? Nessa perspectiva, como era a legislação anterior, de tratar como silvícolas, né? Ou como selvagens, desumanizando, né, os povos indígenas. Feita essas considerações iniciais, né, eu trouxe aqui também importante a gente destacar que a Declaração da ONU de 2007 reconhece a autodeterminação, a livre determinação dos povos indígenas, e a gente tem em 2016 a Declaração Americana no sistema da OEA, da Organização dos Estados Americanos, né? E eu queria também fazer uma observação que ano passado, já no governo Bolsonaro, a gente teve um decreto
em 2019, no final de 2019, decreto 10.088, que ele consolida essas convenções internacionais da OIT e a promulga novamente nesse novo decreto. Então, se vocês pesquisarem a Convenção 169 da OIT, né, vocês vão achar o site do Diário Oficial como se ela tivesse toda riscada, como se ela tivesse deixado, né, de existir nesse mundo jurídico, do ordenamento jurídico brasileiro, né, como se ela não tivesse mais em vigor. Isso é um grande engano, mas que leva, eu acho assim, de uma má fé, de uma perversidade, esse decreto, por conta desse efeito também das pessoas acharem que nós perdemos a ratificação da convenção, e não perdemos a ratificação da convenção, né? Ela entrou em vigor no Brasil 1 ano depois da ratificação, então desde 2002, ratificou em 2002, em 2003 ela está em vigor no Brasil, e ela continua em vigor, porque o instrumento da ratificação ele tem essa força, né? E teria que ser um outro instrumento com determinada aprovação, né, no Congresso Nacional também, que seria um instrumento de denúncia da Convenção 169. Então, só queria fazer essa observação, que é de uma perversidade muito grande, esse decreto também, porque ele abre uma brecha para o Congresso Nacional revisar as convenções que estão anexas a esse decreto. E eu fico bem preocupada, porque conversando com uma colega que é da área de direito trabalhista, por exemplo, ela me procurou com um pouco dessa confusão e com receio de interpretação do juiz, como se a gente tivesse deixado de fazer parte das muitas convenções já ratificadas da OIT, tá? Então, eu queria fazer um pouco, me permitam, né, abrir esse parênteses para pautar isso, que a convenção ela segue em pleno vigor e que a gente tem nela esse instrumento jurídico de maior relevância para os povos indígenas, a 169 da OIT. E temos as declarações, né? Então, mesmo que se venha, né, em um futuro próximo, a gente passar sobre essa ameaça, já contextualizando um pouco as ameaças e violações de direitos indígenas no âmbito do legislativo, do executivo e do judiciário, né? Isso é uma pauta da luta dos povos indígenas, né? Não perder essa ratificação. Mas isso tem toda uma regra própria da convenção, né, dentro da OIT. Mas sobre esse contexto das ameaças, a gente tem que voltar, claro que se a gente voltar, né, para, sobretudo, o modelo colonial, né, e colonialista que a gente tem de tratamento das políticas que concernem a povos indígenas, né? Mas se a gente voltar pouco no tempo, voltamos uma década somente, a gente já tem os ataques da PEC 215, da proposta de emenda constitucional em 2010, né? E que gerou assim, uma grande mobilização das organizações indígenas, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que ela é uma organização, né, indígena, já que ela a sua antecessora, a União das Nações Indígenas, né, lutou muito para pautar os direitos indígenas na Constituição, e a gente tem aí essa nova articulação, né, também como uma dessas bandeiras de enfrentamento, né, não permitir essa proposta de emenda constitucional que altera o artigo 231 da Constituição, que reconhece organização social própria, os direitos originários dos povos indígenas sobre sua terra, né? E enfim, não vou entrar tanto nos detalhes, mas para a gente ter um pouco essa noção que essas ameaças já vêm, né, de um contexto mesmo antes desse governo, mas que elas se intensificam agora, né, sobretudo com um governo que na campanha, né, já anunciava nenhum centímetro de terras demarcadas e negando um próprio mandamento constitucional da demarcação das terras indígenas, né? Mas pensando já nos dias também mais recentes que a gente teve nessa pauta, a chamada MP da grilagem, né, que ela caducou como medida provisória e se tornou o projeto de lei 2633. A gente tem outros exemplos, parecer vinculante 001 da AGU, que paralisou os processos de demarcação de terras indígenas com base em um entendimento do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal,
que era específico do caso da Raposa Serra do Sol, né, da demarcação, e já em 2009, e essa interpretação do marco temporal, como se os povos tivessem que estar no seu território na data de promulgação da Constituição de 88, né? Então, essa tese jurídica, que é uma interpretação, isso não está expresso na Constituição de 88, ela foi aí pautada, né, pela Advocacia Geral da União para poder valer sobre todos os outros processos de demarcação pendentes no Brasil, o que é muito grave. Além da MP da grilagem que eu estava comentando, né, que ela ganhou esse apelido e se tornou o PL 2633, que afeta sobretudo territórios e terras indígenas na Amazônia, sobre a questão da regularização fundiária, sem reconhecer a incidência, a sobreposição das terras, dos territórios. A gente, paralelo a isso, né, a gente tem a IN 09 da FUNAI, né, que também é em relação a esse reconhecimento e não reconhecimento, né, das terras indígenas que estão em processos de identificação, de reconhecimento para titulação e demarcação, homologação da terra indígena, né? Então, são vários instrumentos, né, seja pelo executivo ou pelo legislativo, de ataques aos direitos indígenas que estão na Constituição. O projeto de lei também sobre mineração em terras indígenas, né, e esse discurso da abertura das terras indígenas para o garimpo, para a mineração, tudo isso influiu muito, né, nesse próprio aumento da disseminação, né, da Covid, já nesse contexto de pandemia. Então, indo para esse segundo momento da minha fala, agora um pouco contextualizando esse momento de enfrentamento de emergência. Então, a gente teve, não mencionei, né, mas deixar também com o colega Danilo, os ataques às políticas de saúde indígena especificamente, né? E pensando agora nesse contexto de Covid, então é muito difícil a gente estar diante de uma pandemia e pensar que esses povos, já com seus direitos, já estão massacrados e tão violados, né? Como resistir e como não prever que eles seriam as populações mais vulneráveis, vulnerabilizadas diante de um contexto de pandemia, né? Se todos nós sofremos, né? Isso é importante. Deixa eu ver aqui se eu localizo. Eu deixei aqui uma fala do Ailton Krenak nesse livro que eu recomendo a todos para fazer a leitura, e todas, O Amanhã Não Está à Venda. Abre aspas, o Ailton Krenak nesse livro. A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, né? No caso do território Krenak, ele fala numa reserva de 4.000 hectares, e esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes, né? O Ailton Krenak colocando. E o povo Krenak, só para dar um exemplo, né, sofreu muitas violações na ditadura militar, né? A gente tem aí o próprio relatório Figueiredo, né, Comissão Nacional da Verdade Indígena, né, reconhecendo e anunciando, tornando pública todas essas atrocidades vivenciadas, né, durante o período da ditadura militar, e o povo Krenak resistindo aí nesse confinamento. Da mesma forma do povo Krenak, já trazendo um pouco para o contexto do Mato Grosso do Sul, essas reservas que foram criadas no período, né, de 1910 a 1930, reservas indígenas que foram aí chamadas, usando o termo, né, também de confinamentos, né, justamente por serem reservas pequenas e que esses povos ficavam encurralados. Então, não se reconhecia o território indígena, mas sim nessa política da expansão de um modelo de desenvolvimento, né, que pensava que era, né, desenvolvimento, mas o livro do Ailton Krenak bem nos coloca essa proposta para a gente pensar enquanto civilização qual o modelo, né, nós vamos nos basear também nesse pós-pandemia, né, pensando em todas essas questões da própria respiração, né, e da violação. Se a gente pensar o que nos toca a pandemia, a questão do ar, né, que nos afeta, da respiração, e de tantos males, né, de poluição, de degradação ambiental, e ao mesmo tempo nesses territórios
em que há uma conexão aí de forma indissociável, né, das relações com a natureza, e que também estão as nossas grandes áreas de proteção de biodiversidade, né, de sociobiodiversidade. Como na visão assim mais para os Guarani, sim, os Guarani Kaiowá, sem Tecorá não há Tecô, né? Sem a terra, né, o lugar que nós somos, não somos nada. Então, colocando aqui um pouco desses dados dos casos de Covid hoje, pensando em Dourados, né, nessa região de Mato Grosso do Sul, onde a gente tem especificamente, né, pensando em todo o estado do Mato Grosso do Sul, os dados da CESAI mais atualizados falam em 1.832 casos e 73 óbitos, né? Já nos casos, vou deixar também para o Danilo mencionar, que é gritante, São Gabriel da Cachoeira, né? Mas nos casos confirmados de Covid na Amazônia brasileira, em geral, abrangendo 9 estados, a gente tem 2.642 casos confirmados e 218 óbitos, afetando então 75 povos indígenas na Amazônia. Voltando aqui para o contexto dos Guarani Kaiowá, de violação de direitos, né, de não reconhecimento de terras, a gente tem somente 8 reservas, né, indígenas, então um conflito fundiário muito grande, e que a gente teve várias lideranças, né, assassinadas, um contexto mesmo que a gente já poderia mencionar e anunciar de genocídio indígena, né, e agora com a pandemia, como que a gente enfrenta isso, né? No caso de Dourados também, é importante também mencionar que a gente tem uma situação dramática de crianças indígenas, jovens indígenas encaminhados para abrigos, e isso também é uma das pautas que a gente poderia questionar e denunciar como genocídio indígena, né, no Brasil. Dessas situações, só para também já fechar aqui o raciocínio, que o meu tempo já estourou, só para fazer uma menção, né? A Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1951, né, a gente tem que ter também em consideração que no âmbito dessa convenção, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela foi criada, quem cunhou esse termo do genocídio, Rafael Lenk, né, ele não considerava que esse genocídio caberia, né, esse termo para povos indígenas. Mas por que ele não considerava? Se a gente pensar meados do século XX, a gente tem essa visão colonialista dos povos indígenas, né? Então eu trago aqui para a nossa reflexão final essas lições que o próprio Bartolomé Claveiro coloca dos genocídios cotidianos que a gente vive, né, no século XXI. E esses genocídios cotidianos, falar dessa banalização cotidiana do genocídio, falar da cotidianidade do genocídio, pode oferecer a impressão que o genocídio se banaliza, mas efetivamente ele se banaliza por parte de quem cotidianamente o comete. Aqui nessas lições que o Bartolomé Claveiro nos traz para pensar o genocídio indígena do século XXI, né? E aqui, como reflexão final, os povos indígenas não estão no fim da história, né? Mas sim no início de um futuro diferente. Também do Bartolomeu Meliá, né? Que eu fiz referência aqui à lição dos Guarani Kaiowá. Obrigada. Muito obrigada, Liana. Eu estava aqui anotando e me lembrando, né, da fala do Ailton Krenak no encontro da Andep aqui em 2016, não sei se foi aqui no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo, e ele trouxe ainda outras pessoas, né, que viveram a ditadura e participaram das atrocidades, né, sofreram as atrocidades do governo militar naquela época. E o retrocesso que a gente... E me lembrando que, na verdade, depois de 88, a gente conseguiu tanto avanço de direitos e agora estamos vendo
a negação de direitos por meio de interpretações duvidosas, né, de políticas que me parecem até em direção ao genocídio, como um projeto de genocídio mesmo aqui no país. Mas agora, então, eu vou passar para o Danilo, como você já anunciou e já adiantou um pouquinho, ele vai falar sobre a saúde dos povos indígenas, né, e nesse momento que a gente está vivendo. O Danilo, ele é antropólogo, professor da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e tutor do PET Comunidades Indígenas da UFBA também. Ele é membro do Fórum sobre Violações de Direitos Humanos dos Povos Indígenas, da ANDEP, que a gente criou nessa oportunidade do encontro em 2016, e colabora com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, através da ONG Saúde Sem Limites e do Coletivo de Apoio aos Povos Indígenas. E aí eu vou pronunciar o nome, mas o Danilo vai me corrigir daqui a pouco, dos povos Irupede e Rupedá. E aí eu passo a palavra para você, Danilo, por favor. Brunella, então, boa noite a todas e todos. Também queria agradecer imensamente pela possibilidade de contribuir com esse debate, porque no momento que a gente está vivendo, quanto mais espaços como esse a gente tiver, melhor, porque é um momento de fortalecimento de uma mobilização ampla, né? Tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, e uma mobilização indígena e indigenista. E daí vou trazer também, como a Liana, cumprimentá-la, dizer que é assim, muito bom ter essa aula de direitos indígenas, né? Também estava aqui anotando e refletindo muito. Então, dizer que a gente está nesse esforço em diferentes estados, em parceria com diferentes organizações indígenas, articulações de povos indígenas, instituições nacionais e internacionais, numa ampla mobilização em defesa dos direitos indígenas e da saúde indígena. Então, é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje. Vou fazer referência tanto a dados, né, os dados que a gente tem até o momento, e também ao que a gente tem em termos de resoluções, recomendações, reivindicações dos movimentos indígenas, recomendações do Ministério Público Federal, planos de contingência. Então, vou explicar um pouquinho como é que tem se dado algo que a gente tem identificado como omissões graves em saúde indígena, né, que vão negando esse direito ao acesso à saúde e ao acesso à saúde específica. E daí são várias especificidades, aí só você pediu para eu te corrigir, né, na pronúncia dos nomes desses povos, são os povos Rupda e Irupté, são povos com os quais eu trabalho já há mais de 10 anos, são povos de recente contato, e a gente tem, nesse momento, como algo muito grave, a violação dos direitos humanos dos povos isolados e de recente contato. Então, vou começar a minha fala mencionando algo muito grave que aconteceu nesses últimos dias, que foi a nomeação de um missionário, o Ricardo Lopes Dias, para a chefia da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato. Isso é muito grave. Esse é um missionário que foi vinculado a uma organização que, de modo ilegal, de acordo com a nossa Constituição, realizou durante décadas, né, atuação proselitista e fundamentalista para a conversão de povos de recente contato isolados em diferentes regiões do país. Ele era associado à Missão Novas Tribos do Brasil. O que a gente vê, né, então, hoje está sendo votada, está tendo toda uma mobilização pelo projeto de lei 1142, de ações emergenciais, de auxílio aos povos indígenas. Mas o que acontece também com essa PL é que ela passou, né, está sendo possível a votação dela, porque foi autorizada nessa PL também a
entrada de missionários nas terras dos povos isolados. Então, existe aí uma série de barganhas no Congresso, na Câmara, e o que acontece é que as populações isoladas e de recente contato, que são altamente vulneráveis a essas epidemias, então tem uma vulnerabilidade muito grande a doenças infecto-contagiosas, virais, dos povos indígenas no Brasil, e isso é muito mais grave, essa vulnerabilidade epidemiológica, para as populações de recente contato isoladas. Então, ao longo desses anos, eu tenho bons amigos, Rúpida, que perderam suas famílias, ou que perderam as suas casas, a sua aldeia inteira. Os Rúpida, por exemplo, eles começaram na epidemia de sarampo, nos anos 70, que foi causada pelos grandes projetos da ditadura de abertura de estradas no Amazonas. Então, se alastrou imensamente o sarampo e dizimou, acabou com aldeias inteiras. E uma das coisas que as famílias dos meus amigos faziam era queimar as suas casas para se proteger do contágio. Então, esse enfrentamento de muitas dessas populações das epidemias, ele é algo histórico, ele é uma resistência, e a gente percebe muitas semelhanças na forma como essas omissões graves em saúde indígena têm se dado hoje e como elas se deram na ditadura. O próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade, o GT Indígena, ele ressalta como as epidemias foram, de uma certa forma, utilizadas como uma estratégia do regime militar de se criar o que eles chamavam de vazios demográficos. Então, a gente tem aí algo que é muito próximo a, por exemplo, a mentalidade expressa pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quando ele diz, vamos aproveitar essa pandemia para ir passando a boiada. Então, a ditadura militar, o regime autoritário, ele viu também nas epidemias de sarampo, de coqueluche, de varíola, a possibilidade de introduzir o genocídio das populações indígenas para a colonização de terras. Então, isso é muito grave, e a Liana mencionou algumas, tem uma instrução normativa da FUNAI, a gente tem também tentativas aí de projetos de lei de regularização de propriedades fundiárias nas imediações ou de sobreposição com terras indígenas, com áreas de terras indígenas. A gente tem a morosidade na demarcação das terras indígenas, e a gente tem as invasões das terras indígenas também, como algo muito grave, e também sendo, de uma certa forma, instrumentalizados por esse governo. Então, eu vou fazer só referência a outro fato que aconteceu na semana passada, que foi o chamado apagão dos dados da saúde. Então, esse apagão, que chamou a atenção de todos, foi amplamente denunciado, a gente teve aí um procedimento extrajudicial do Ministério Público Federal para que o ministro interino, o general Eduardo Pazuello, esclarecesse o que aconteceu, mas esse apagão, quando a gente fala de saúde indígena, ele é a realidade. A gente não tem os dados, a gente não sabe quantas pessoas estão com Covid, a gente não sabe quantas pessoas morreram, a gente não tem nenhum acesso a esses dados. Esses dados estão sendo negados e omitidos em todos os distritos de saúde do país. Então, isso que chocou toda a sociedade com relação aos dados do SUS é a realidade na saúde indígena. E a gente tem, aí sim, o Ministério Público também se posicionando, mas não existe nenhuma confiabilidade com relação aos dados. E, inclusive, de modo grave, a gente tem, por exemplo, no estado da Bahia, a tentativa do Ministério Público e dos movimentos indígenas de ter acesso aos dados e o pronunciamento do próprio Distrito de Saúde dizendo que não há possibilidade de fornecer o acesso aos dados.
Então, os dados epidemiológicos, os dados em saúde indígena, são o que garante o planejamento das ações, a implementação das ações, são o que garante a gente entender quais são as regiões que estão em situação de emergência, né? E pensar toda a estratégia de atenção à saúde, de promoção da saúde primária e também de melhoria dos equipamentos públicos de saúde disponíveis, né? Então, nesse sentido, algo que vai chamando também a atenção é o aumento vertiginoso das mortes. A PIB já relata que em um mês a gente teve 550% de mortes de pessoas indígenas, né, a mais, então um aumento vertiginoso, né? O boletim da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil já mostra que 2.600 pessoas indígenas estão infectadas com o Covid, já houve 247 óbitos e a doença já atinge 94 povos em diferentes terras no país. A taxa de letalidade, que é algo muito importante para a gente pensar a questão da especificidade, para vocês terem uma noção, a taxa de letalidade do vírus na população em geral é de 5,7%. Na população indígena, ela é de 9,7%. Isso é o que está sendo comunicado pela PIB. Então, ela é praticamente o dobro, né? E se a gente pensar que daí ela vai ser essa taxa de letalidade, ela é muito maior que os povos de recente contato isolados, a gente vê o tamanho da emergência com a qual a gente está se defrontando. O acampamento Terra Livre, que é o encontro nacional dos povos indígenas, e ele é chamado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, todos os anos, né? Esse ano ele foi realizado de modo online, e ele apresentou, dentre as suas reivindicações principais, né, a restrição de acesso às terras indígenas e territórios, a demarcação imediata das terras, né, então, a celeridade nos processos, a fiscalização das terras indígenas. Só na terra indígena Yanomami a gente já tem contado mais de 20 mil garimpeiros, invasores, né? A revogação do parecer 001 de 2017 da Advocacia Geral da União, da normativa 09 da FUNAI, que são esses processos que vão permitir a grilagem de terras indígenas, né, vão oficializar isso. A melhoria da logística na saúde indígena, eu vou apresentar alguns dados, a gente vai ver por que isso é fundamental, né? Às vezes, para se conseguir um resgate, né, algo semelhante aí ao uso da ambulância, você às vezes demora 3 dias para conseguir chegar na comunidade, em ambulâncias, ou você precisa de um helicóptero, e daí tem um gasto aí de horas-voo, que é fundamental para se garantir a vida das pessoas, né? A contratação emergencial de profissionais para a saúde indígena, o treinamento e inclusão dos agentes indígenas de saúde para o enfrentamento da Covid, e eles destacam como algo muito, muito importante a interrupção da subnotificação dos dados epidemiológicos. A subnotificação, quer dizer, a gente não ter acesso aos dados, é algo que impede totalmente o controle social em saúde. Então, isso, e além disso, viola uma série de leis que comunicam a necessidade, a obrigatoriedade das autoridades em saúde pública, tornarem visíveis os dados em saúde, justamente para se poder pensar como as autoridades vão atuar, como a sociedade civil vai se posicionar também, e para o exercício do controle social em saúde. Então, eu vou só trazer aqui também a resolução número 1 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos com relação ao Covid. Ela ressalta que a prevenção do contágio em grupos e populações em situação de especial vulnerabilidade depende da garantia do acesso ao sistema de saúde pública e a medidas de seguridade social, pois a pandemia compromete seriamente a efetivação de direitos econômicos, sociais, culturais
e ambientais desses grupos. No caso dos povos indígenas, a resolução ressalta a importância da promoção de informações. Essas informações são tanto as informações epidemiológicas, para o planejamento das ações emergenciais, né, no enfrentamento do Covid, como informações culturalmente adequadas para os povos, para que eles possam entender as medidas de saúde e de prevenção e possam também tomar decisões. Isso é algo que vem sendo fundamental, por exemplo, na questão das barreiras sanitárias, né, que vem sendo uma medida de enfrentamento importante para muitas comunidades indígenas e para muitos povos no país. A adequação dessas mensagens ao idioma tradicional, como a Liana mencionou, só lá no Alto Rio Negro são 22 línguas diferentes, não necessariamente as pessoas entendem ou falam o português. A questão da tradução também e comunicação com mensagens orais comunicadas em áudio, em vídeo, porque a grafia, a leitura, né, o letramento não é também uma prática comum em muitos povos indígenas. E o respeito ao não contato dos povos em isolamento voluntário, a maior proteção dos direitos humanos e garantia da atenção à saúde, com a pertinência e adequação cultural, e a interrupção de projetos extrativistas e produtivos do Estado que impactem sobre as populações indígenas e sobre seus territórios. Então, só da gente ter um pouco acesso a essas reivindicações do acampamento Terra Livre e a resolução da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente já começa a conseguir entender essa atuação sistemática, né, do Estado brasileiro, né, em promover omissões graves em saúde indígena. Então, daí é muito importante algo que o Ministério Público Federal vem fazendo, um esforço de garantir a melhoria da atenção à saúde nesse momento de emergência para as populações indígenas, né, e que a gente pode observar na recomendação 11 do Ministério Público Federal de abril, né, que eles consideram o risco de contágio e genocídio da população indígena pela epidemia de Covid-19 e avaliam os problemas estruturais da CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A gente vai ver um pouquinho quais são esses problemas e como é que eles impactam diretamente nesse aumento vertiginoso de casos. Bom, o Ministério Público Federal reforça a importância de medidas emergenciais, cuja inobservância pode resultar em milhares de mortes. Dentre as recomendações estão a aquisição de kits de oxigênio. A gente teve aí a fala, Liana, citando trecho do livro do Ailton Krenak, falando que existe aí uma disputa por oxigênio. Bom, ele fala também de quem vai ter acesso aos leitos, quem vai ter acesso às UTIs. Como é que a gente pensa essa prioridade quando vão acabando os leitos nos hospitais? E é claro que as populações mais vulneráveis, elas perdem essa competição pelos leitos. Então, é preciso muita pressão dos movimentos sociais, dos movimentos indígenas, da sociedade civil, para se garantir esse cuidado de média e alta complexidade em saúde. Né? Bom, equipamentos de proteção individuais, né? Insumos laboratoriais de testagem, então os testes rápidos ou os testes sorológicos, né? Para se saber aonde está a doença, quem está com a doença, para se gerar esses dados e para se planejar as ações, né? Aquisição de medicamentos, né? A instituição de medidas de controle sanitário de entrada nas aldeias e nas terras indígenas, a readequação dos espaços físicos das casas de saúde indígenas. Muito do contágio do Covid tem se dado nos equipamentos públicos de saúde e nas casas de saúde, nos hospitais, né, que não são adequados para o isolamento e para se evitar o contágio. O número de mulheres indígenas que se dirigiram aos hospitais para ter os seus partos e isso resultou no contágio delas e de seus filhos é muito grande. A gente teve notícia de muitos casos em São Gabriel da Cachoeira.
Recomenda-se que haja quantidade suficiente de profissionais de saúde atuando pelos DICEIs, para que haja a presença de equipes multidisciplinares de saúde nos polos base e para que as aldeias sejam atendidas. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta na saúde indígena é a falta de profissionais, né? Esse problema, ele teve aí uma melhora alguns anos atrás com a incorporação do programa Mais Médicos na saúde indígena. E daí com o movimento de expulsão dos médicos cubanos, né, a gente teve aí muitas baixas, então tem uma falta de médicos, tem falta de enfermeiros, falta de assistentes sociais, antropólogos, educadores. A gente teve, agora no começo do ano, também a demissão em massa de antropólogos dos distritos de saúde, né? Sendo que esses profissionais, eles garantem a questão da interculturalidade em saúde, a adequação dos tratamentos médicos, da biomedicina, ao contexto indígena, ao contexto da saúde indígena e das medicinas indígenas, né? Então, tudo isso vai dando um pouco dessa gravidade, né, dos casos. O que a gente pode observar, daí, no contexto, por exemplo, de São Gabriel da Cachoeira, né, é um aumento muito grande dos casos, né, são já mais de 2.000 casos confirmados em São Gabriel da Cachoeira, né, são 2.352 casos nesse município, que é considerado o município mais indígena do país, 572 casos em monitoramento e 27 óbitos. Né? Qual que é o problema? Né? Em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, o Distrito de Saúde requisitou há 1 mês e meio equipamentos de proteção, respiradores, medicamentos, né? E esses medicamentos, e toda essa solicitação não foi atendida, né? Esses equipamentos não chegaram, os medicamentos, os equipamentos de proteção individual. Então, a omissão, ela é também uma omissão da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que não proporciona os insumos necessários para que as suas equipes prestem atenção necessária e nem se protejam, né? A gente tem também uma questão muito séria, que é a questão de para onde vão os pacientes graves indígenas dos interiores das terras indígenas. No caso de Manaus, quando a gente tem já uma situação de lockdown que não foi declarado, mas a gente tem 51.232 casos, o que gera uma ocupação de leitos muito alta, né? E daí a dificuldade dessas pessoas doentes, né, indígenas doentes do interior, de acessarem os leitos no município, que daí tem uma capacidade de hospitais e de atenção de média e alta complexidade muito maior, né? Então, todos esses problemas eles vão gerando um agravamento muito grande. E daí, um problema que é muito sério é o fechamento da Secretaria Especial de Saúde Indígena a parcerias. Então, a Secretaria ela tem se posicionado com uma não abertura a parcerias com universidades, com organizações não governamentais, com órgãos de cooperação internacional, né? No Alto Rio Negro, por exemplo, a Secretaria da Saúde Especial de Saúde Indígena não fez parceria com uma organização não governamental importante, que são os Médicos Sem Fronteiras, né? Que estão agora lá em São Gabriel, proporcionando um apoio para a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, muito importante, inclusive com profissionais, né? Então, Danilo, deixa sim. eu pedir para você ir encerrando, que a gente já está estourando aqui. Encerrando, sim. Tá legal. Então, para a gente ver aonde é que vai se situando essa postura de omissão do Estado, né, de omissão grave do Estado, né? Ela passa pela subnotificação, ela passa por essa não abertura a parcerias que podem ser estratégicas para se enfrentar a epidemia. Ela passa por negar a especificidade em saúde a povos isolados de recente contato, né? E nesse Estado que também não fiscaliza as terras indígenas, não tem celeridade nos processos demarcatórios, né? E, por exemplo, se nega a
fazer o repasse de equipamentos de proteção individual para suas próprias equipes de saúde. Então, só caracterizando um pouco e dizendo da gravidade dessa situação em saúde indígena. Obrigado. Muito obrigado, Danilo. Desculpa ter que te interromper, porque eu gostaria de ficar ouvindo muito mais, assim, vocês dois. Eu tenho aqui o privilégio de estar mediando, posso fazer uma pergunta, mas eu vou abrir aqui para as pessoas. Primeiro, me pediram para lembrar, então, de fazer a pergunta. Vamos lá, pessoal, todo mundo atenção, que a pergunta é a seguinte: quem responder primeiro aqui no chat vai ganhar um livro. O livro é Proteção Internacional da Pessoa Humana, do professor Guilherme Assis de Almeida. E a pessoa que responder a pergunta no chat corretamente, né? O Danilo e a Liana vão me ajudar aqui para ver se está certo ou se está errado, vai ganhar o livro. A pergunta é: qual a principal organização de representação dos povos indígenas de âmbito nacional aqui no Brasil? Só para dar uma dica, ela foi mencionada pelos dois aqui durante a fala. E enquanto vocês vão aí já responderam. Então, até eu já vou falar aqui, ó. Então, tá, a Elisa falou PIB, o Júlio falou a PIB, eu acho que é a PIB, né? A PIB. Será que a Elisa escreveu do A? Gente, depois vocês decidem, que eu sou péssima para decidir isso. Eu queria... Carolina Moraes acertou a PIB, tá, gente? Eu queria, antes da gente encerrar, agradecer muito a vocês dois e fazer uma pergunta que é uma reflexão, enquanto a gente não tem aqui perguntas, uma reflexão que eu gostaria de pedir que vocês fizessem, né? Me parece, a partir muito da fala da Liana, né, dos argumentos jurídicos, das coisas que a gente está vendo de negação de direitos alcançados desde 88, e com a fala dela sobre genocídio no final, me pareceu que há me parece já até por outros motivos também, mas por isso um projeto de genocídio dos povos indígenas aqui no Brasil, né? Por várias atitudes que eu vi. A Liana falou que em relação à população, né, aos cidadãos normais, que da vida aqui do dia a dia, talvez possa parecer uma negação corriqueira, né? Como a gente poderia usar até a tese da Hannah Arendt de banalidade do mal. Eu simplesmente não vejo, não tenho nada a ver com isso. Se tiver que decidir para quem que vai uma UTI, é melhor ir para mim do que... Isso eu vou levando. Mas o que me parece é que o governo, esse governo especificamente, e principalmente depois do vídeo da reunião do dia 22, está me parecendo um projeto de genocídio pensado mesmo, né? E eu queria ouvir de vocês. A gente viu que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, vai analisar uma denúncia feita pelo PDT agora de omissão do governo Jair Bolsonaro, né, por questões de saúde. Mas eu queria ouvir de vocês se vocês acham que a gente teria um caminho de denúncia agora de violação grave de direitos humanos, ou se é genocídio ou crime contra a humanidade. Se vocês já têm conhecimentos, tem alguém trabalhando nessa área, aí vocês ficam à vontade. Liana. Ativando aqui o som. Talvez a resposta seja a mesma de quem vai ganhar um livro, né? Se tem alguém articulando para uma denúncia internacional, a PIB, se a gente for uma resposta mais objetiva, né? Acho que de repente a gente tem aí um grupo de advogados indígenas, importante mencionar, inclusive assim, advogados indígenas acadêmicos, né, com doutorado em antropologia, em direito, tem um grupo muito forte. Então não são advogados indigenistas, como nosso papel aqui de antropólogos e juristas, advogados, são advogados indígenas, né, dos próprios povos, e que eles têm desempenhado aí nessa assessoria jurídica da APIB um esforço muito grande de levar essas denúncias internacionais, né? Eu acredito que já tem. Eu não tenho assim conhecimento específico, né? Mas dessa articulação dos advogados indígenas
que a gente tem o Eloy Terena e vários outros, né? Eu menciono o Eloy porque ele é do Mato Grosso do Sul e é Terena, Samara na Bahia, né, Danilo? Pode ir complementando um pouco que a gente vai fazendo esse bate-bola. O Tuxá também, né? Dinamã. Mas o Eloy Terena, o Dinamã Tuxá, o Eloy Terena eu menciono especialmente porque nós temos ali na FADI, na Faculdade de Direito e Relações Internacionais em Dourados, nos últimos 2 anos, nossos primeiros alunos indígenas. Então, vejam, olha só que no município onde a FADI, a Faculdade de Direito, é ao lado da Reserva Indígena de Dourados. A Reserva Indígena tem mais de 16 mil indígenas, né? Guarani, Kaiowá e Terena. E a gente tem, pela primeira vez, os alunos, o aluno Kaiowá e um aluno Terena. E os dois, né, a gente tem um grupo de pesquisa, né, e eles também fazem parte desse grupo, e conversando com eles, e como eles também têm, nessa figura do Eloy, por isso falei, vou mencionar especialmente por ser do Mato Grosso do Sul, essa figura de admiração e de inspiração quando eles ingressaram na Faculdade de Direito, né, mais recentemente. Então, tem esse grupo, eles têm feito já, eu acredito que já tem, inclusive, também no âmbito do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional, essas denúncias, né, e tem feito várias articulações. Em termos também de casos, né, é bom a gente mencionar que a gente teve uma primeira decisão, uma primeira sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos nas questões de violações a direitos dos povos indígenas no Brasil, né, que foi no caso Chucuru, né, em relação à morosidade de demarcação de terras indígenas. Então, no âmbito das organizações indígenas, eles têm feito esse trabalho de levar, né, as denúncias também para a ONU, relatoria da ONU para povos indígenas, né, um trabalho aí de uma proximidade bem grande. A questão é o nosso governo, né, se ele vai cumprir recomendações internacionais, como fica no âmbito dessa efetividade quando chega aqui ou uma sentença ou uma recomendação, né? No âmbito da Comissão Interamericana, como o Danilo comentou, já a resolução e recomendação, mas a gente tem esse problema, né? Se é um governo que ele é negacionista até em termos da terra redonda, terra plana, né? Que dirá, então, o negacionismo na existência dos povos. Ficou muito evidente, para a gente não é novidade, né? Acho que Danilo também vai concordar que não é novidade nenhuma, se no próprio período pré-eleitoral a gente já sabia que era um governo que ele vai contra os próprios princípios democráticos e de pluralismo, né, na democracia. Então, se não aceita a própria participação, se não aceita a imprensa, direito à informação, direitos básicos, né, de democracia participativa, como falar, então, por exemplo, em consulta e consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas e quilombolas, né? Como falar em consentimento, como falar em autodeterminação dos povos, em reconhecimento das demarcações. No caso daqui da região sul do Mato Grosso do Sul, especialmente, os povos fazem esse movimento da retomada, que é do seu território ancestral, né, do seu terroir, e em conflito ali com propriedades de terra, né, que tiveram aí os seus títulos distribuídos também nesse período, né, que negava a existência dos povos, como o Danilo bem colocou, né, como esse esvaziamento demográfico, ou pensando em termos jurídicos como se fossem terras devolutas, como terras sem ninguém ali, né, essa invisibilidade dos povos do nosso passado, né, já nos aponta o que retorna agora, né? O que seria nas últimas décadas de reconhecimento, desde a década de 80, os povos, a existência, né? Acho que a gente está falando de direito à vida e direito à existência dos povos. Eu acredito que essas violações nos apontam, sim, Brunella, para esse genocídio, que ele não é só essa questão desse genocídio banalizado cotidiano que eu comentei nos termos do Claveiro, mas é algo mesmo planejado, né? E que a gente vê todas as políticas amarradas e como vão aí já demonstrando que eles vão conseguir atingir esse fim nas suas diversas frentes, diversas áreas de políticas públicas, né? De não políticas, na verdade. Desculpa deixar para o Danilo.
Não, aí eu vou aproveitar para passar uma pergunta que fizeram aqui no chat para o Danilo. Danilo, a Maria Carolina está perguntando, ou está pedindo para você falar um pouco mais sobre essa adequação que os antropólogos estão fazendo. Não sei se você entende, eu não entendi. E eu queria te pedir também para comentar um pouquinho, a gente já está encerrando. Eu sei que vai até um pouco mais além, mas eu queria te pedir também para falar um pouco, se você tem conhecimento, tem experiência com os povos Varal, que vieram como refugiados da Venezuela, estão ali também em Roraima, naquela situação né, muito precária, e também estão sendo esquecidos, né, de alguma forma pela população. Se você puder falar um pouquinho. Então, como tem sido talvez a atuação dos antropólogos nesse contexto? Talvez seja um pouco isso. O que eu tenho entendido é que antropólogas e antropólogos, a gente tem, né, a Associação Brasileira de Antropologia, ela denunciou amplamente, primeiro, a exoneração em massa dos antropólogos e antropólogas dos distritos especiais de saúde indígena, né? O distrito do Alto Rio Negro, por exemplo, a gente contava com uma excelente antropóloga indígena que foi exonerada, né? E ela vinha fazendo uma atuação, vinha tendo toda uma atuação fundamental para a articulação das medidas de atenção em saúde com as medicinas indígenas, né? É preciso sempre a gente entender, né, que existe também a saúde indígena específica, né, porque a gente tem um reconhecimento do Estado de que existem muitas medicinas indígenas, né? No Alto Rio Negro, por exemplo, o que muitos das lideranças vêm falando é que a situação não está pior, porque muitas das curas estão sendo conseguidas por conta de medicamentos tradicionais e procedimentos xamânicos e dos pajés, das parteiras, né, de todos esses especialistas na medicina tradicional do Alto Rio Negro. Antropólogas e antropólogos têm por vocação, em termos de proteção, de profissão, né, cuidar desse diálogo, tanto entre diferentes profissionais que prestam atenção à saúde indígena, ajudar a defender esses direitos que são fundamentais, né, principalmente esse direito ao acesso à saúde, e cuidar também dessa interculturalidade em saúde, que passa desde a comunicação, mas também o acesso aos dados, a preparação das equipes de saúde, para entender, por exemplo, a necessidade de retorno dos corpos das pessoas para rituais funerários específicos. A gente tem vivenciado isso na Bahia, mas também agora isso está se tornando uma questão muito séria para os Yanomami, por exemplo, né? Então, tem aí esse papel fundamental. Com relação aos Warau, né, eu sei que um grupo de antropólogos e muitos antropólogos indígenas da Universidade Federal do Amazonas tem assessorado aí o DICEI e os órgãos públicos, né, nesse trabalho conjunto com a população para que a atenção à saúde e os cuidados cheguem a eles que são não só indígenas, mas também refugiados, né? Então, tem aí uma vulnerabilidade que é potencializada, né? Então, intensificada por esse contexto. É uma situação muito, muito complicada, né? Quase uma revitimização também deles. Eu acho que o debate está muito bom, eu gostaria de perguntar muito mais. A gente tem uma pergunta aqui e a gente teria que terminar às 8h15. Eu vou fazer e aí pedir para vocês serem breves e já usar esse tempinho para se despedir. Eu já vou me despedindo, agradecendo aqui e avisando que a coordenação aqui do seminário vai passar um e-mail para todo mundo que participou, só para fazer uma avaliação aqui do seminário, para a gente ver o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, para vocês
falarem para a gente. Então, a Andréia Barreto está perguntando, além das dificuldades da estrutura estatal em proteger os territórios indígenas e de uma política clara de genocídio, aqui no Pará temos visto uma aliança entre antropólogos e fazendeiros para produzir laudos em desfavor dos povos indígenas, somando forças contrárias à proteção às terras indígenas. Gostaria que o Danilo falasse um pouco sobre o papel da antropologia. E o Vitor completa se você poderia dar um exemplo genérico de como esses laudos são fraudados, né, são produzidos. Bom, assim, eu conheço alguns casos de atuação nesse sentido, né? Tem um antropólogo específico que é uma grande liderança nesse movimento e também dos missionários fundamentalistas que vêm pleiteando esse trabalho com povos isolados de recente contato e vem nas brechas desse governo conseguindo realmente ocupar postos estratégicos, como é o caso agora do Ricardo Lopes Dias, né, na Coordenação Geral de Índios Isolados de Recente Contato, mas que é o Edward Luce, né, que é um grande daí especialista nesses, a gente chama de contralaudos, né, e ele também foi um formador de muitos desses missionários fundamentalistas da bancada evangélica e que vem tendo essa adesão e protagonismo nesse governo atual, né? Eu não vou saber te dizer dessa situação específica do Pará, realmente eu desconheço essa aliança entre antropólogos e fazendeiros no Pará, né? Acho que, como né, profissional de antropologia, eu acho que recomendo que seja interessante uma consulta ou mesmo uma denúncia à aba se essa atuação estiver infringindo os direitos dos povos indígenas e os direitos das populações tradicionais, né? E inclusive porque toda a profissão ela é regida por um código de ética e nesse código de ética a gente zela muito pelos direitos constitucionais, pelos direitos das populações vulneráveis e das minorias no âmbito mais geral, né? Então, acho que seria muito interessante entender esses casos e daí fazer uma consulta ou mesmo uma denúncia à aba, tá? E daí, laudos no sentido de saúde, daí de saúde indígena, né? O que a gente vem, e daí em diferentes estados, assessorando o Ministério Público Federal, né, para a construção dessas recomendações. Então, eu participei de muitas reuniões, né, com o Ministério Público Federal, que vem solicitando, né, a colaboração técnica de antropólogas e antropólogos para que se consiga pensar em quais são as medidas urgentes, tanto para a garantia da segurança alimentar, da proteção das terras indígenas, mas também do acesso à saúde em caráter emergencial, né? E muitos antropólogos e antropólogas vêm atuando muito também na defesa dos direitos humanos das populações indígenas de recente contato e isolados, né? Então tem a OPI, né, que é uma organização de defesa dos direitos, é um observatório dos direitos humanos de povos isolados de recente contato e que vem fazendo notas muito importantes, notas técnicas, né, sobre essas situações e sobre esse avanço e violações de direito desse governo atual, né, violando os direitos dos povos indígenas do país. Já faço também as minhas considerações, Brunella. Bom, acho que também um pouco para complementar, Danilo tocou e também as perguntas, né, em relação à situação dos povos em isolamento voluntário, né, só um pouco para complementar e também trazendo um pouco para essa abordagem que eu me dedico na pesquisa com o Observatório de Protocolos de Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado, no âmbito também
a exemplo da importância dessas articulações representativas políticas, né, das organizações dos povos indígenas, né, tanto nas organizações de base quanto organização a nível regional, e também um pouco para esclarecer, que às vezes o pessoal que pode estar assistindo não é tão da área, não é porque são isolados, né, que a gente não vai respeitar a autonomia deles, é pelo contrário, né, o isolamento de forma voluntária justamente se pressupõe isso, nosso respeito e a garantia ao reconhecimento dos direitos territoriais, né, da demarcação e dessa política de proteção do território, para povos em isolamento voluntário. E aí, nessa questão, é importante também mencionar como se faz um processo de consulta prévia, por exemplo, se eles são isolados, né? Não é por isso... E aí, essa incidência, como o Danilo mencionou, do observatório, né, de povos isolados em isolamento voluntário, né? É importante também essas articulações a nível das organizações indígenas representativas da região, exemplo da COIAB, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, participar desses espaços, né, e até para pautar mesmo protocolos de políticas para esses povos, né, passando aí pelas organizações representativas dos povos e que estão também compartilhando esses territórios, né. E um pouco para trazer também, já aqui para o nosso tema, né, em relação a essas políticas de enfrentamento à Covid, já para as minhas considerações finais, também fazer um pouco esse paralelo, né, e agradecer pela oportunidade de estar compartilhando essa mesa virtual, né, e com o Danilo também, que se dedica e trabalha junto com os povos do Alto Rio Negro, e Brunella, muito obrigada, por conta... Para eu mencionar aqui também, São Gabriel da Cachoeira estava discutindo, através da FOINE, da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, um protocolo de consulta e consentimento livre prévio informado já desde o ano passado. Começaram esse movimento, os seminários regionais, através das suas coordenadorias regionais, são 23 povos, né? Uma organização política aí que é desde a década de 80, e fazendo essa discussão. E esse momento, né, com a pandemia, né, a gente ficou nesse trabalho paralisado, eles, né, dessa construção do protocolo. Isso não quer dizer, porque a gente tem visto as outras violações, além da violação do direito à saúde propriamente dito, de acesso à saúde, da questão de acesso à água, a condições, né, de saneamento básico, que é o caso de Dourados e região, né, que os povos não têm acesso à água. Então, como falar em política para prevenir e enfrentar uma pandemia? A gente não tem esses direitos básicos, né, reconhecidos. Mas a gente tem vários outros casos na Amazônia também de violações à consulta prévia, que licenciamentos de obras continuaram. Então, a gente está no momento, né, de pandemia, de paralisação por conta de isolamento voluntário, de fechamento das terras indígenas com as barreiras sanitárias, que tem sido um trabalho hércules dos próprios povos fazendo essas barreiras, né, que a gente tem diante da omissão do Estado, né, mas você vê essa resistência mesmo dos povos no seu direito de existência e de articulação política nesse enfrentamento, né. E fazer só um pouco esse paralelo a essas demais violações que elas vêm tratorando, né? Então, acho que o Danilo já mencionou, né, a fala do Ricardo Salles, e é isso mesmo, eles veem a pandemia como um oportunismo mesmo, a oportunidade do genocídio e de flexibilizar todas essas normas, de abrir as terras para garimpo, os licenciamentos das obras continuam sem processo de consulta prévia. Violações não só aos indígenas, mas os quilombolas também. Então, fechando minha fala com esse PL que está sendo discutido no Senado, né? Essa semana, o PL 1142, né, de 2020, das políticas mesmo de enfrentamento, políticas emergenciais para os povos indígenas, os quilombolas foram retirados desse PL. Só queria mencionar isso também. Não está aqui na nossa pauta os direitos quilombolas, mas andam juntos e estão sofrendo os mesmos tipos de violações nesse momento. Obrigada. Obrigada, Liana, que você mencionou também. É importante para eu já fazer o convite para amanhã. A gente vai dar continuidade aqui, a gente vai falar justamente
Eu acho que eu já posso falar, né, do genocídio da população preta e pobre aqui do Brasil também, por conta dessas políticas de saúde, né? Então, convido todo mundo a se inscrever e participar amanhã com a gente nesse mesmo horário. Eu gostaria de agradecer ao Camilo Flamarion, do Laboratório Social, que ajudou na organização do evento, está sediando virtualmente aqui o nosso evento. Não sei, Camilo, se você quer também se despedir. E eu já me despeço aqui de vocês. E agradeço a participação de todo mundo, todos que ficaram aqui. Um grande abraço, Danilo, Liana. Eu também Espero que agradecer. a gente possa se ver em breve, né? Pessoalmente. Certo, muito obrigado, gente. Então, tá bom. Tchau, tchau, gente. Tá bom? Obrigada. Queria agradecer também pelas perguntas. Muito obrigado. O link para amanhã, a Renata está pedindo, a gente manda por e-mail, se você se inscrever. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Obrigada. Obrigado.